Bom, gente, tudo bem? Vamos lá hoje tentar entender sobre uma perspectiva materialista as questões da desigualdade no sentido social, tá? Vamos tentar, primeiro, né, lembrar o que é uma perspectiva materialista. Então, só para vocês entenderem rapidamente. A partir da Revolução Industrial, né, as relações sociais elas se tornam muito complexas, né, porque você tem características de produção muito claras, tá bom? Beleza? Essas relações elas se tornam absolutamente suscetíveis a estudo, né, porque quanto mais complexo, mais estudo você precisa. A partir daí, vão surgir dois grandes grupos sociais novos que vão se degladiar através de relações muito duras, que são a burguesia, no caso da Revolução Industrial, os donos do meio de produção, os donos da indústria, e o proletário, aquele que vende a sua mão de obra, aquele que trabalha na indústria. Essa relação, ela é absolutamente material. Ela não transcende o material, ela fica na perspectiva materialista, porque a perspectiva é de produção, é de lucratividade, é de lucro, tá? Vocês precisam entender que essa relação, essa perspectiva, é o que vai gerar toda a condição sociocultural e econômica e política e tudo no mundo a partir da Revolução Industrial. Então, tudo no mundo, a partir da Revolução Industrial, a partir do momento que a Revolução Industrial alcança os lugares mais longes do planeta, essa relação é que vai sustentar o planeta, vai sustentar as relações mais sociais. Então, é necessário que vocês entendam que essa relação, tá? Essa ideia vai passar a ser vista como aquela consequência principal do materialismo, tá? Então, o que é a questão materialista? A questão materialista são as relações sociais existentes a partir do aparecimento da burguesia e do proletário, em que a perspectiva de olhar é sempre a produção, é sempre o trabalho, beleza? Você não tem uma perspectiva espiritual transcendente, você tem uma perspectiva absolutamente material. Vale lembrar que um dos maiores estudiosos a partir desse é Karl Marx. Karl Marx vai dar uma perspectiva de materialismo histórico e dialético para a humanidade, né? Vamos lá. O que sustenta o que nós chamamos de binômio burguesia e proletário? O que mais ou menos transforma e mantém essa relação muito clara na sociedade, tá? Eu costumo dizer que dentre vários momentos do capitalismo, existe um perverso e que mantém a nossa relação sempre ampla, tá? Que é o conceito de mais-valia, tá? Conceito esse que vai ser determinado a partir de um estudo aprofundado das relações entre burguesia e proletário. O que é essa relação? Como é que funciona essa relação? Como é que, vamos lá, como é que eu vou quantificar a relação burguesia e proletário? Como é que eu vou conseguir olhar para essa relação e entender como funciona essa relação? Vocês precisam entender que na sociedade pós-revolução industrial, as relações de trabalho vão ser determinadas a partir deste conceito, que vocês já sabem, já estudaram, já leram, já passaram por sociologia, por história, por geografia e cansaram de falar sobre mais-valia. Por isso eu botei um conceito muito geral para vocês, né? É a diferença entre o valor produzido pelo trabalho e o salário pago ao trabalhador, né? Eu costumo sempre dar exemplos para facilitar a vida de vocês. O que eu produzo enquanto funcionário vale aquilo que eu ganho? Nunca, nunca. Em qualquer trabalho que você for fazer, se existe uma relação entre burguês e proletário, se existe uma relação entre patrão e empregado,
o empregado sempre vai receber menos do que ele merece. Por melhor que seja esse empregado, por maior que seja o salário dele, nunca é o suficiente. Essa relação é muito clara da seguinte forma, gente. Da seguinte forma. Se eu estou trabalhando num lugar e eu recebo para estar ali, é porque quem me paga está recebendo mais. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem? Ah, professor, então você está dizendo que se eu trabalho e recebo salário, tem alguém que me explora isso? Então, se eu trabalho e recebo salário, a minha mão de obra é explorada e quem lucra com isso é meu patrão. Sim. Logo, ele pode ser considerado burguês e quem trabalha o proletário? Sim. Em esferas diferentes, obviamente. Mas vou dar uma ideia para vocês. Vocês conhecem, por exemplo, o Neymar, não conhecem? Sim. Ele joga no Paris Saint-Germain. Ele trabalha. A mão de obra dele é explorada. O salário que ele recebe é pouco frente ao que o dono do Paris Saint-Germain ganha. Ah, mas é pouco frente ao que eu ganho? Claro que não. Né? Eu ganho um pouquinho menos que ele só. Mas o que ele ganha frente ao que o dono do Paris Saint-Germain, que é dono de poço de petróleo, ganha, é pouco. Ele tem a sua mão de obra explorada. Então, a mão de obra dele sendo explorada, vocês conseguem entender o que é mais-valia. Né? Isso, com vocês, com o pai de vocês, com a mãe de vocês, com a avó de vocês, com a tia, acontece a mesma coisa. Por mais difícil que vocês... isso torne para vocês difícil o entendimento, tá? Eu só quero mostrar para vocês que não importa qual a esfera que você esteja falando. Não importa se o cara ganha muito dinheiro ou pouco dinheiro. A questão da mais-valia está na produção dele e não em quanto eu ganho. Se eu ganho, gente, isso é muito claro e isso é comprovado através de cálculos. Se eu ganho um salário de 50 mil, quem me paga deve estar ganhando 300. Tá? O que eu produzo sempre gera mais do que o que eu ganho. Sempre. Não há o que... Isso não há como mensurar. Então, essa exploração do trabalho, essa forma em que eu trabalho e o que eu produzo, a diferença entre o que eu produzo e o que eu ganho, sempre vai ser o que nós chamamos de mais-valia. Tá? Isso para qualquer aspecto. Se você quiser voltar lá na Revolução Industrial, a gente volta rapidinho, não tem problema. O cara que trabalha na linha de produção automotiva, por exemplo, né, ele passa o dia inteiro ali botando maçaneta na porta do carro. Então ele põe lá 50 portas, ele vai produzindo, vai botando. No final, ele produziu o carro. Né? No final está lá, o produto final dele é o carro. Ele recebe o valor justo por aquelas 50 portas que vai gerar um lucro absurdo para o dono da concessionária, para o dono da indústria automotiva? Não, ele sempre vai ganhar menos, beleza? Sempre menos, sempre. Isso é o conceito de mais-valia, que é importante para a gente entender todas as ideias a partir de então, tá? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Quanto mais você tem a sua mão de obra explorada, se você levar isso para o aspecto, para uma análise mais direcionada, mais cultural, você vai entender o seguinte, que não é por acaso que tem acesso a determinadas coisas, tem acesso a determinados serviços, tem acesso a melhores condições aqueles que não têm a sua mão de obra explorada, aqueles que são os donos das indústrias, são os donos dos meios de produção, são as pessoas ricas. Então, presta atenção no que a gente vai tentar explicar a partir de agora. Né? Presta atenção para que a gente não perca a ideia. O que eu quero dizer para vocês, e aí eu vou ser bem direto e simples, o que eu quero dizer para vocês é que, a partir das explicações conceituais do que é mais-valia, do que é materialismo e dessa análise materialista, a crítica que a gente chega é a seguinte, é quase uma fórmula matemática, né, imutável. Vamos lá. O que a gente chega à conclusão? Que
Quem gera desigualdade é a produção do trabalho e essa desigualdade se reflete na cultura. Então, parece muito básico e parece que vocês já sabem disso há muito tempo, mas eu vou falar para vocês. Mesmo assim, se eu tenho dinheiro, significa se eu tenho muito dinheiro, se eu sou dono de indústria, se eu sou, enfim, o chamado burguês, eu tenho acesso a coisas que ninguém mais vai ter, que não seja igual a mim. A desigualdade social está diretamente ligada à produção financeira, à produção de trabalho. Isso é uma análise materialista, tá? Se fosse uma análise religiosa, eu ia falar que eu sou pobre porque Deus quis, você é rico porque Deus quis. Numa análise materialista, existe uma relação entre a minha pessoa e você, tá? Onde eu sou prejudicado e você não. Onde eu não recebo o suficiente e você recebe mais do que o suficiente. Nessa relação, quem é que vai ter acesso à melhor escola? Quem é que vai ter acesso a melhores serviços de saúde? Quem é que vai ter acesso a melhores eventos? Sempre você. Concorda comigo? Se eu estou numa condição social de inferioridade à sua, a violência chega para quem? Para mim ou para você? Qual é a probabilidade do crime me atingir e atingir você? E eu estou falando não de você ser assaltado, mas de você fazer parte do crime, efetivamente. Vamos lá. Efetivamente. Qual é a chance disso acontecer? Qual é a chance de, por exemplo, você ter que parar de estudar para trabalhar? Qual é a chance que eu, como pobre, tenho de estudar sem trabalhar? Vocês estão entendendo? A perspectiva de desigualdade social sobre uma análise materialista é essa, é uma perspectiva de produção, é uma perspectiva de dinheiro, uma perspectiva, né, de ter condições de fazer, beleza? Então, nesse sentido, a gente vai entender o seguinte: quanto maior for a diferença entre quem ganha muito e quem ganha pouco, quanto maior for essa diferença, maior é a desigualdade, maior é a condição de acontecer alguma coisa ruim dentro dessa sociedade. Por quê? Porque vocês precisam entender que, numa perspectiva materialista, numa perspectiva de produção, sempre tudo caminha para o lado em que quem produz, quem vende mão de obra, não tem acesso a determinadas coisas. Aquele que é dono, aquele que tem muito, aquele que, enfim, faz parte da classe burguesa, esse tem acesso a muita coisa. Esse tem acesso às melhores coisas. E por isso que você precisa consertar isso, a partir do momento que você entende. Vamos lá. A partir do momento que você entende que a diferença econômica, que a relação econômica, vamos chamar relação econômica igual à perspectiva materialista, que a relação econômica vai impactar direto no teu acesso a determinadas coisas, educação, saúde, segurança, eventos, tudo. Quando você enxerga isso, você tem por obrigação tentar diminuir esse abismo, tentar estreitar esse abismo, né? Como? Hoje você não tem como distribuir dinheiro para tentar igualar tudo, vamos combinar, né? Hoje não há como fazer isso. Então o que você vai fazer? Como é que você vai tentar ajeitar? Políticas públicas. Ora, política pública para ajudar, política pública para tentar desfazer essa condição de afastamento social, essa condição materialista de afastamento social, essa condição de abismo. Então aí você vai entrar política de cotas, você vai tentar fortalecer o sistema único de saúde, você tenta fortalecer as relações de segurança pública, você tenta fortalecer uma série de outros momentos. Para quê? Para tentar diminuir isso,
né? Em todos esses segmentos sociais que eu acabei de mostrar para vocês, que eu acabei de falar, segurança, saúde e educação, vocês vão entender que não se trata do mesmo jeito as duas situações. Por exemplo, se a perspectiva é materialista e a relação é econômica, eu preciso entender que eu tenho uma diferença aí. Se eu tenho que lucrar, eu sempre vou dar voz, eu sempre vou priorizar a iniciativa privada, beleza? Se eu vou priorizar a iniciativa privada, eu vou priorizar aqueles que pagam por aquele serviço, perfeito? Quem paga plano de saúde tem mais acesso do que quem depende do sistema público, concorda? Quem paga uma escola muito boa tem mais acesso daquele que tem a escola pública, não é isso? E assim por diante. Aí vocês vão falar, mas quem paga por segurança não tem como você pagar. Mais ou menos. Eu não vou entrar no sistema de, eu moro em condomínio, tem segurança particular, isso é muito prático, eu vou para o campo das ideias. Será que no condomínio ou num prédio, na Avenida Atlântica ou na Nossa Senhora de Copacabana, os policiais entram com fuzil apontado, gritando, ou quando abordam alguém na rua xingam, como fazem nas localidades mais desfavorecidas? Será que quando prendem alguém que tenha influência, que tenha dinheiro, que tenha capacidade financeira, o tratamento é o mesmo quando prendem alguém que não tem? Será? Será? Logo, o acesso à segurança é diferente, né? Logo, o acesso à segurança é diferente. Aí vocês podem virar para mim e falar, mas professor, na lei está dizendo que todo mundo é igual. E de fato é. Eu não estou dizendo que não é. De fato, na lei todo mundo é igual. De fato, todo mundo tem direito à ampla defesa. O que todo mundo não tem direito é a 15 advogados para fazer a sua defesa. O que todo mundo não tem direito é o advogado que cobra quase 200 mil para ler teu processo e encontrar falhas numa defesa, numa argumentação, seja lá o que for. Isso eu dependo, né? Eu que não tenho dinheiro, se um dia for preso, vou depender de defensor público, que é sensacional, é um serviço dos mais nobres que existem. Só que um defensor público tem que defender, sei lá, 20 pessoas por dia. O advogado ganha 150 mil e aí vai ficar quase 15 dias só lendo um processo dessa pessoa. Então o acesso é diferente, assim como na escola, né? Assim como na escola. Às vezes as pessoas me perguntam, professor, qual é a diferença da escola pública para particular? Normalmente são os mesmos professores que trabalham nas escolas públicas e particulares. Sim, os professores são os mesmos, possivelmente. Vocês vão encontrar muitos professores da escola de vocês que trabalham em escola pública. Isso é fato. Então qual é a diferença da aula? Por que o professor daqui do Intelectus não dá a mesma aula lá na escola pública? Porque vocês, alunos, não são iguais, porque as condições não são as mesmas, porque as preocupações não são as mesmas. Então, é necessário que vocês entendam isso, né? É necessário que vocês entendam que, assim, o cara que mora numa comunidade carente, que está indo para a escola, a primeira preocupação dele é chegar vivo na escola. Depois ele tem que se preocupar em se alimentar, que parece que não, mas uma das grandes preocupações do aluno de escola pública é se vai ter almoço na escola. Muitas vezes tem muitos. Eu não estou falando de exceção de um ou dois, não. Tem muito aluno que vai para a escola almoçar. Tem muito aluno, tem muita família de aluno que adora reunião de pais, porque muitas escolas abrem o refeitório para os pais, inclusive, no dia da reunião, né? Então, assim, qual é a diferença da aula? É essa. É que o professor da escola pública, ele se preocupa com um monte de coisa que o aluno se preocupa para depois se preocupar com a educação. E aí eu viro para vocês e falo assim, o acesso é o mesmo? Eu sempre falo isso, o acesso é o mesmo? Na UERJ, do ano passado, né, na UERJ de algum tempo atrás, o que aconteceu foi, no dia da prova, no exame de qualificação da UERJ, estava tendo uma operação policial numa comunidade carente do Rio de Janeiro, onde 400 jovens não conseguiram sair da comunidade por conta do tiroteio.
o que se faz com esses 400 jovens? A culpa é deles não conseguirem sair. Além disso tudo, ele ainda tem que se preocupar com isso, e aí as ideias são as mesmas, as condições são iguais, é exatamente isso que a gente vai entender. Olha como é que uma diferença econômica, numa análise materialista, vai impactar diretamente na educação, na saúde, vai impactar diretamente no acesso à justiça, vai impactar diretamente no acesso a qualquer outro instrumento, né? Eu costumo dizer isso, né? Eu costumo sempre falar isso. Vamos agora para a vida prática. O acesso que nós temos hoje ao cinema, ele é um acesso horizontal, onde todo mundo tenha dinheiro para ir? Quanto se gasta para ir ao cinema hoje? Ao teatro, é um acesso horizontal? Então, até o acesso a eventos culturais como esse são ditados pela economia. São ditados por uma análise materialista. E aí eu não vou nem dizer o acesso à política. Quem é que tem acesso à política? Quem é que de fato tem acesso a um cargo eletivo? Quem é que de fato consegue discutir esse cargo? Quem é que de fato consegue... Enfim, essa é a crítica materialista dentro de uma sociedade como a do Brasil, né? E aí é lógico, a sociologia não está aqui também para ficar dando resposta. Vocês precisam refletir sobre isso. Vocês reflitam sobre isso, sobre essa análise materialista e tirem as suas próprias conclusões. Se de fato vivemos num país absolutamente justo, absolutamente formador de cidadão, absolutamente ideal para se viver. Ou se essa análise da realidade materialista vai carregar vocês para uma outra forma de crítica, para uma outra forma de construção. Tá, galera? Então, foi isso. Muito obrigado e até a próxima.